No ar, mais um programa Sala de Opinião. E nosso convidado é Djales Benício. Ele é secretário do Meio Ambiente de Porto Velho. Bem-vindo, secretário. Bem-vindo, Aparecido. Aparecido, é bom sempre estar aqui, um papo descontraído, falando sobre o meio ambiente. Eu queria saber, por exemplo, tá no mandato, nesse mandato de secretário, né, exercendo já há algum tempo. Desde o início da gestão. Desde o início da gestão do prefeito Mauro Nassif. E estamos chegando quase no final do mandato, né, do prefeito Mauro. Gostaria que você fizesse, por exemplo, uma abordagem sobre qual o legado que você, como secretário, deixa para o município de Porto Velho. Então, quando eu entrei no início de 2013, né, convite do prefeito Dr. Mauro, para assumir a titularidade da Secretaria de Meio Ambiente, eu encontrei uma secretaria muito focada em procedimentos administrativos, né, do controle ambiental, como licenciamento e fiscalização, ações esporádicas de educação ambiental. Então, percebi que tinha uma agenda muito reduzida. Então, uma agenda ambiental numa cidade que é uma capital da Amazônia, que é Porto Velho, que recebe projetos de grande impacto ambiental, como é o caso do Complexo das Hidrelétricas, pavimentação asfáltica da 319, eu achei muito pouco. Então, a ideia nossa, no primeiro momento, foi ampliar a agenda ambiental do municipal. O que consiste isso? Primeiro, aperfeiçoar os procedimentos administrativos que a Secretaria já exercia, que é o caso do licenciamento e fiscalização ambiental, que isso é que a gente chama de controle ambiental. A segunda fase nossa foi formular novas políticas públicas, ou seja, ampliar o leque da Secretaria, ampliar os horizontes. E o terceiro momento é já mostrar resultados dessas políticas que a gente criou e está em fase de implementação. Então, eu acho que o grande legado que a gente está deixando para a sociedade e para a próxima gestão que vai assumir a Prefeitura de Porto Velho, que hoje Porto Velho tem uma agenda ambiental afirmativa. Ou seja, hoje Porto Velho pode dizer que já tem as suas linhas traçadas, né, e que pode ser tocada e já mostrando resultados significativos concretos a curto e a médio e a longo prazo. Assumir uma Secretaria de Meio Ambiente, eu sei que não é nada fácil, né? Existem obstáculos, muito obstáculo, né? Como secretário, existe muita cobrança em cima de efetivar realmente as políticas, ou é uma secretaria em que o secretário se esforça o máximo e as dificuldades continuam e essa cobrança não vem? A política ambiental, de fato, ela não é uma política, vou dizer assim, simples, né? Ela é muito complexa. Você já pega pela legislação ambiental, que talvez seja uma das legislações mais complexas para... E rígida, né? E rígida, e muito rígida. E você imagina, Porto Velho, que a dimensão territorial que Porto Velho tem lá da ponta do Abunã à demarcação, ou seja, uma cidade maior do que, por exemplo, o estado de Sergipe. Então, para você tocar uma política ambiental numa cidade como é Porto Velho, de fato não é fácil, necessita de muito planejamento, de muito focar algumas ações para que de fato apareça já alguns resultados. Então, de fato, não é. E sem falar que, querendo ou não, a política ambiental é uma política conflituosa. A SEMA é uma secretaria que ela multa, ela interdita, ela prende, né? E isso, entendeu, faz parte do contexto da política ambiental. Então, as pressões existem, mas eu posso falar com total liberdade que eu tive toda a autonomia do prefeito Mauro Nassif. Então, nunca o prefeito... Isso é muito bom, né? Muito bom. Eu nunca tive uma ingerência do prefeito na secretaria, muito pelo contrário. O prefeito sempre pediu, se estiver dentro da legalidade, entendeu, toque, entendeu? Não fuja da legalidade. Isso, não importa as consequências, né? O trabalho seu na secretaria, do secretário da equipe, é um trabalho que a população consegue visualizar fácil? A política ambiental, ela tem uma característica, Aparícia. Ela não atinge diretamente a população. Você até sofre as consequências ambientais, mas ela não é uma política direta. Um exemplo, o que eu quero dizer com isso? Saúde. Se você não tratar a pessoa morre, fica doente.
A política ambiental, ó, você vai plantar uma muda, para ela virar uma árvore, ela leva um certo tempo para ela prestar os serviços ambientais que ela tem que oferecer para a sociedade. Mas a gente, nesse ponto, a gente conseguiu também dar algumas visibilidades no sentido de mostrar que a política ambiental ela é fundamental, principalmente para o desenvolvimento dela, é estratégica para o desenvolvimento da cidade. Né? E para a qualidade de vida também. Um exemplo, implementação dos parques da cidade. Isso que é importante, entendeu? né? Por exemplo, nós pegamos o Parque Natural, que é a nossa única, até então era a única unidade de conservação que o município era o gestor. O recorde de visitação lá foi em 2012, foram 20 mil visitantes. Nós já estamos indo para mais de 70 mil visitantes no parque. Então, se tornou muito mais atrativo, né? Muito mais atrativo. Hoje a gente faz uma avaliação que o parque hoje se transformou uma referência da família porto-velhense. Então você vai lá nos finais de semana, você vê pessoas idosas, crianças fazendo piquenique, se reunindo, contemplando a natureza. Isso é muito satisfatório para a gente. Então, é uma política que não atinge diretamente como as outras políticas, né? E ela é uma política que é conflituosa em muitos aspectos, principalmente nessa área de controle ambiental, que é o caso da fiscalização, do monitoramento, mas ela também tem ações que dão visibilidade, sim, para a população. Esses parques urbanos, Porto Velho tem quantos parques urbanos? O que, na realidade, você fez e tem feito com relação a esses parques? Hoje, Porto Velho tem 4 parques urbanos. A gente tem, na verdade, são 3 parques urbanos de uso múltiplo e uma unidade de conservação, que é um parque natural. Então, o Parque Natural é o Tiango Parque Ecológico, que é uma unidade de conservação, o Parque da Cidade, que é atrás do shopping, o Parque Circuito, que é ali perto do aeroporto, e o Parque Jardim da Mangueira, que é chamado o Skate Park ali. O que a gente conseguiu avançar bastante? O Parque Natural, que avançou bastante na parte de implementação. Qual o tamanho daquele Parque Natural? 390 hectares. Então, a gente avançou muito na parte de infraestrutura na zona de uso múltiplo, né, com a construção do novo prédio do museu, da sede administrativa do parque. Agora a gente está terminando, que é algo até interessante, né, como gestor, proprietário de uma faculdade, nós estamos construindo a sede da UMA, Universidade Livre do Meio Ambiente. Que beleza. Que é o nosso centro de formação, né, para dar as capacitações para os funcionários, para as entidades parceiras da SEMA. Enfim, várias obras do parque, inclusive até o final do ano a gente vai estar entregando algumas obras ainda para a sociedade. No Parque Circuito, a gente reformou a estrutura existente do parque e colocamos a presença institucional da secretaria lá, com o núcleo de arborização urbana e com a divisão de áreas ambientalmente protegidas. E o que a gente assumiu mais recente foi o Parque da Cidade atrás do shopping. Esse a gente também está implementando novas obras, a gente agora está instalando câmeras de vigilância, né, ali no parque, que infelizmente é frequentado por pessoas lá que vão com a intenção não de se divertir, de contemplar a natureza, mas com outros objetivos, terminando o cercamento do parque, iluminação do campo de futebol, sem falar das reformas das estruturas existentes. Mas eu queria registrar algo aqui também. Infelizmente, o nosso povo ainda é muito deficiente em educação patrimonial, porque a gente investe muito lá, não dura uma semana, já o pessoal vai lá e já quebra os banheiros. Destrói tudo, né? Destrói tudo, infelizmente acontece isso. Mas é o desafio nosso, né? E existe algum mecanismo? E o skate park, ele ficou num processo de licitação da obra com a SEMPRE, com a Secretaria de Projetos Especiais, que vai abrir o processo de licitação. Infelizmente, nós não vamos conseguir iniciar a obra ainda esse ano e entregar, mas é um projeto maravilhoso que eu espero que a nova gestão assuma. Como que é esse projeto, secretário? Ele é eu tinha que te mostrar, assim, é coisa linda, com portais, com várias quadras, ter uma pista de caminhada mais estruturada. Vai ser um grande cartão postal de Porto Velho, caso a próxima gestão assuma e consiga fazer essa obra lá. Hoje lá no parque, no grande parque, o Parque Natural, o que nós temos aqui para oferecer à população? Isso é o museu? O museu ainda não, gente. O museu a gente vai estar a parte do prédio e a climatização do prédio, ela está pronta. O acervo novo do museu nós vamos estar expondo agora
no final de novembro para início de dezembro, porque é uma sobra de uma compensação ambiental da Santo Antônio, que a gente tem que instalar todos os móveis. É um projeto muito lindo, que é o Museu do Acervo Biológico do Parque. Mas já tem as 3 trilhas, né? Que são trilhas para... a gente chama de trilhas interativas, que ao mesmo tempo vai andando dentro da floresta e ao mesmo tempo recebendo uma aula de educação ambiental com os guias. Tem a área de piquenique, o viveiro municipal, a gente está concluindo também o circuito de arborismo e está funcionando uma tirolesa, muro de escalada com a tirolesa infantil também. Que beleza, secretário. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra finca. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra finca, vem. Está preparado para a vida. Vem pra finca, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. Voltamos com sala de opinião. E aqui com o secretário de Meio Ambiente de Porto Velho. Secretário, nós sabemos da cobrança constante de arborização na cidade de Porto Velho, no município de Porto Velho. Todo mundo reclama, né, que falta arborização, a cidade é muito quente. E sei da importância da arborização, e o senhor teve uma política bastante efetiva com relação à arborização. Gostaria que o senhor falasse dessa política e em que estado nós estamos dessa política, o que foi implantado, o que foi implementado e o que deixou ainda para os próximos governos fazerem. É um prazer enorme. De fato, hoje a gente pode falar que a arborização urbana de Porto Velho é uma política pública. Então, um grande legado que a gente vai deixar é o plano diretor de arborização urbana de Porto Velho. Porto Velho é a 3ª cidade da Amazônia a ter essa legislação. Esse plano nada mais é do que você fazer a arborização urbana de Porto Velho de forma planejada, com critérios técnicos, com uma visão mais científica, né, sobre essa política pública. Se você fizer hoje ainda, parece um sobrevoo em Porto Velho, você vai perceber que Porto Velho é muito arborizada, mas ela é de quintal. Tem um gráfico interessante lá na secretaria, que a atividade que a gente mais licencia é construção civil, né? Então, de certa forma, aumentou o poder aquisitivo da nossa população, então o pessoal quer investir, né? Construir uma edícula, construir uma varanda na casa, a árvore está lá, acaba sendo um obstáculo e o pedido é para erradicar. Então, o gráfico de pedidos de erradicação de árvores, né, nas casas, entendeu? Com o pedido de erradicação de árvores e o pedido e o licenciamento da construção civil são quase similares. Entendeu? Então, isso mostra que a arborização que a gente tem, que é bastante significativa nas casas, a gente está perdendo, né? E já nas vias públicas a gente tem um déficit enorme, né? Então, o que a gente fez? A gente tem que fazer uma ação bem planejada. Então, em 2013, a gente trouxe experiências que deram certo no Brasil. Por exemplo, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, e trouxemos também Manaus, que é uma cidade do bioma amazônico. E a gente fez uma troca de conhecimentos e, em cima disso, a gente construiu um grupo de trabalho formado por mais de 42 instituições, das 3 esferas do governo federal, governo estadual, governo municipal, as universidades, a Finca estava, eu lembro que a Finca participou de várias atividades conosco, que é o caso da academia, as ONGs, enfim. E aí a gente elaborou um plano de trabalho. Esse plano de trabalho consiste em quê? Em arborizar a cidade com 60% de espécies nativas, 40% com espécie exótica, mas não invasora, que é o caso do fixo, né, que a gente acabou o plano também decidindo que a gente teria que substituir essa espécie, que ela não é apropriada para arborização em vias públicas,
e a gente atacou em primeiro momento os canteiros. Nem em via pública e nem nas nossas casas, né? Pela Não, evasão do... Ela é boa de você plantar em encostas, em parques bem amplos, né? Aí tudo bem, é até plausível de ser feito isso. Mas a gente começou nisso, então, arborizando os canteiros, depois dos canteiros a gente foi para as APPs e agora a gente está em vias públicas, né? Então a gente já plantou 1.000 espécies em vias públicas, a meta até dezembro é a gente plantar mais 2.000. Então a gente vai entregar Porto Velho hoje, que eu posso falar para você, com a arborização hoje planejada, com a casa bem arrumada, e quem chegar e tocar essa política do jeito que a gente está deixando, eu não tenho dúvida que daqui 10, 15 anos, a Porto Velho seja uma das cidades mais arborizadas do país. Não tenho dúvida. E o que falta? O que falta para que a gente realmente possa melhorar ainda mais essa política em que o senhor implantou? Faltava isso, de tratar a arborização como uma política pública permanente. Vários secretários, e acredito que até com boa intenção, Aparício, faziam arborização, mas faziam arborização de forma equivocada, não plantando na distância correta, não plantando a espécie correta, não tendo metas, né, de quantos vai plantar e aonde vai plantar. E a gente conseguiu fazer isso, né? E a gente investiu muito, Aparício, em capacitação dos nossos servidores, em maquinário, compramos carro-pipa, muque, caçamba, equipamentos como motosserra, motopoda, perfuradores. Então a gente investiu bastante nessa política. Eu chego a falar que é uma política carro-chefe da Secretaria. Mas a literatura da arborização é bem clara. Para você ter os resultados, os serviços ambientais que a arborização presta para a sociedade, ela é de média de 10 a 15 anos, e algumas cidades chegando até 20 anos. Mas tem que ser feito, foi o que a gente fez. Eu posso dizer que a gente plantou a muda, a gente fez com que a muda se desenvolvesse um pouco, e agora a próxima gestão é tornar essa muda uma árvore. Então, do plantio dessa árvore até essa árvore florescer, essa árvore realmente dar os frutos, quantos anos? A literatura fala em média de 15 a 20 anos, né? Então, só vamos reconhecer o trabalho do senhor, né, daqui a 20 anos. Eu digo, não é o meu trabalho, eu digo o trabalho da... Não, foi feito esse projeto, né? Mas tem toda uma equipe, né, parece assim, de não, eu falo, o trabalho de vocês, o trabalho da Secretaria. É um trabalho que está sendo efetivado agora, mas só daqui a 20 anos. E o que nós podemos fazer para melhorar a cara da cidade com relação à arborização por enquanto? Não podemos esperar 20 anos. O que eu faço... Não, assim, já começou bastante, né? Se você andar, por exemplo, na Farquhar, Carlos Gomes, Presidente Dutra, Euclides da Cunha, a Calama, a Bunã, você já vai ver que já tem as mudas plantadas. Então a gente vai avançar bastante nessas partes de via pública agora com essas 2.000 mudas, chegando a 3.000 mudas até final de dezembro. Então tem que ser dado continuidade. Secretário, eu gostaria de fazer um apelo para o senhor. Pode falar. Vamos aproveitar esse restinho do seu mandato na Secretaria para plantar mais árvores. Não é só 2.000 não, vamos plantar mais 4.000, 5.000, tentar fazer uma política junto do governo e aproveitar esse projeto, que é um projeto magnífico, para que Porto Velho possa ter aquilo que nós desejamos, uma cidade com bastante árvore, né? E que não fala, olha, foi um trabalho realmente árduo, mas que valeu a pena daqui a 20 anos. Aparece assim, eu sou muito pé no chão, né? Para eu prometer algo, eu tenho que dar conta. Foi só cobrança, mas... Mas a cobrança é legítima e muito justa. Acho muito importante. Agora, o passivo que a gente recebeu para a gente, por exemplo, solucionar esse passivo e avançar bastante, a gente fez bastante. Você plantar 3.000 mudas em perímetro urbano, em vias, só para ter uma ideia, a gente tem que ir na calçada, fazer o canteirozinho, né? Tem que botar lá a serra lá, né? A gente calculava que a serra poderia fazer 30, 40 de metragem linear de canteiros. Mas quando a gente vai lá, a gente acha que só é uma calçada que tem embaixo. Quando vê, tem 2, tem 3 feitas, entendeu? Então, a vida útil de um disco daquele vai em média 15 a 20. Então, uma coisa é você planejar, mas quando você coloca o planejamento em execução, você também tem que avaliar isso.
Então, eu sou muito pé no chão, assim, eu acho que a gente consegue, com uma certa dificuldade, plantar as 3.000 mudas, deixar o trabalho organizado e o próximo gestor que vem toque. Uma coisa interessante que Porto Velho despertou é os IPs, né? Você vê que esse ano, o ano passado, esse ano começou a florescer, a florir, né? E a gente via nas redes sociais o pessoal orgulhoso, o IP na minha rua. Então, acho que Porto Velho a gente precisa realmente melhorar esse tipo de autoestima da nossa população, né? Sentir qual a importância de uma árvore dessa, né? Falar em IP, a gente fez esse seminário em 2013, aí os técnicos de Curitiba vieram, sabe o que eu achava que eles queriam ver o Rio Madeira, que é lindo o nosso rio e tudo, mas sabe o que eles mais queriam ver? O IP da Jatuarana do Porte, conhecido no mundo todo, que é um patrimônio natural nosso. Eu não tenho dúvida que Porto Velho vai ser talvez uma cidade aí, como a cidade dos IPs, né? Eu falei aqui que o pessoal teve boa intenção no passado, e eu acho que uma intenção boa e que deu certo foi ter plantado os IPs, né? Mas os IPs, eles são bonitos, eles prestam uma função paisagística bastante significativa. Mas a gente tem que intercalar também o plantio de árvores com árvores também que promovam o sombreamento, né? Que é o caso do oiti, que é uma planta também. Você vê o exemplo claro. Mas o oiti demora quanto tempo? É muito tempo? Eu acho que é na média de 10 anos, 8 anos, já começa, até menos. Você viu os oiti que a gente plantou na Costa e Silva ali? Já está dando as copas, né? Beleza, então foi em 2013 que a gente plantou mudas de 1,5 m que já ali perto da rodoviária tem uma imensa, não é? No Oiti é uma árvore imensa? Não, ali é uma samaúma. Samaúma, samaúma também, é linda. Da floresta, né? A samaúma. Samaúma também não é fácil de plantar? Mas a samaúma não é bom para vias públicas, ela é enorme, né? Muito grande. Uma árvore, né? Imagina um galho daquele caindo. Então ela é uma árvore de floresta, mas plantou ali, tem que ser preservado. Então, eu estava dando um exemplo, você pega ali a Carlos Gomes, entra no bairro Caiari, que você conhece bem aquela região, você percebe que o clima lá é mais ameno. Quem promove isso? São os oitis. Então, um dia desse, até uma senhora queria cortar o oiti e a comunidade toda lá foi contra do Caiari. Então, não vem a SEMA para cá cortar, não. Para você ter uma ideia. Então, acho que por isso que eu falo que a arborização urbana ela tem que ser feita com critérios técnicos, científicos, bem planejada e dá certo. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra finca, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra finca, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. Voltamos com sala de opinião e entrevistando o secretário de Meio Ambiente, Edi Jales, e secretário de Porto Velho. E Jales, nós estamos vivendo aí, nesses últimos tempos, um fenômeno interessante no Rio Madeira. Nosso Rio Madeira está mudando de cor, né? Está esverdeado, azulado, quer dizer, é um grande Caribe. Então, realmente mostrando assim uma coloração fantástica. E todo mundo está assim, todos nós, né, admirando esse fenômeno. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse fenômeno. O senhor acompanha, a SEMA tem acompanhado esse fenômeno? Existe alguma preocupação com esse tipo de acontecimento? Na verdade, a gente vem, a Secretaria, eu entendo que isso é fenômeno que faz parte hoje do que a gente chama de mudanças climáticas, né? Então, os nossos rios, que são rios caudalosos, né, ele acaba virando eu me lembro, quando eu era garota, que menino, chegou a ter esse fenômeno também, que você chegava até andar a pé no Rio Madeira. Eu acredito que isso faz parte do que hoje a gente está chamando de mudanças climáticas.
A gente começou a ficar um pouco mais preocupado com isso com a cheia de 2014, com esses fenômenos de extremos, né, de você ter uma cheia enorme, agora ter uma estiagem. Essa cheia continua uma estiagem grande ainda, violenta, né? Ou não? Já está. A gente está num período muito de estiagem, secou muito. Secou muito, né? Secou muito. Agora que está começando a chover mais na cabeceira do Beni e no Madre de Deus, né? Preocupado com isso, a SEMA criou, até te entreguei, e é um pioneirismo de Porto Velho, na região norte, que é a primeira cidade da Amazônia a ter a política de mudanças climáticas, serviços ambientais e biodiversidade. Mas o Amazonas tem, o estado do Amazonas tem a política. O Acre tem a política de mudança climática. Na Amazônia Legal, por exemplo, Mato Grosso também tem. Rondônia está fazendo também, o estado está fazendo a sua política, mas a cidade, a primeira na Amazônia, é Porto Velho. E ela é alicerçada em 2 grandes estudos. Um que é o diagnóstico de emissões de gases de efeito estufa e um estudo de potencial de RED+, que é uma sigla inglesa que significa redução de emissão de desmatamento e degradação, e o mais significa manejo, né, que é o plus da política. Só para ter uma ideia, com a política de RED, Porto Velho tem uma capacidade de arrecadação anual em torno de 14 milhões. É um potencial, ou seja, é uma nova receita para estar incrementando não só na política ambiental, mas, por exemplo, na agroecologia, numa pecuária mais sustentável, né, até na extração de madeiras, mas de forma legal, correta, através do manejo correto. Então, é um recurso a mais para ser investido na cidade. Mas como funciona, para que as pessoas possam ter um entendimento? Então, o crédito de carbono, a árvore, ela sequestra o carbono e devolve o oxigênio. Esse é o ciclo que a gente chama de ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. Com isso, você reduz o efeito estufa. Então, ela dá isso. As empresas que têm metas de redução que são as grandes poluidoras, né, com potencial poluidor gigantesco, é mais vantajoso no aspecto econômico e ambiental em estimular que as florestas fiquem em pé, né, do que, por exemplo, elas mudar a matriz produtiva delas, que elas acabam tendo um certo prejuízo no ponto de vista econômico. Então é interessante investir nos locais onde tem floresta, que é o caso nosso, né, de Porto Velho, por estar na Amazônia, do que eles mexerem na matriz produtiva dela. E isso se torna um mecanismo de compensação, né? E isso ajuda, por exemplo, as comunidades tradicionais, os povos indígenas também, a desenvolver suas ações. Rondônia tem um exemplo magnífico sobre isso, que é o carbono suruí. Então, eles já comercializaram o crédito de carbono com a Natura, com a FIFA na questão da Copa do Mundo. E Porto Velho já começou a abrir a intenção de investidores do exterior também para apoiar eles comprariam, por exemplo, ele compraria, ia manter com recurso direto para o município. Isso, aí tem várias maneiras de você aplicar esse recurso. Pode se aplicar, por exemplo, no Fundo Municipal do Meio Ambiente, esse recurso. Pode se dar também no mercado voluntário, da negociação de um grande, vamos supor, um proprietário de uma grande extensão de terra de uma área que tem muita floresta. Ele pode também fazer seu projeto de carbono, ele vai ser verificado e certificado pela prefeitura, né, e monitorado e fiscalizado pela prefeitura. Isso é importante porque para o financiador ele ter segurança, né, ele ter uma certa garantia que de fato aquela floresta vai ser preservada. Então, quando o poder público assume essa responsabilidade, para o investidor aumenta a garantia dele para ele aplicar o recurso. Então, pode se dar também através de projetos no mercado voluntário. Então, pode ser tanto para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, em áreas públicas, né, área do município, como pode ser também no mercado voluntário com os proprietários de terra que tem a floresta. Secretário, só para mim saber como se procede. Por exemplo, tem um investidor, imenso internacional, na Alemanha, né, no caso. Ele quer investir em Porto Velho. Onde que ele pega a informação para vir investir em Porto Velho nesse carbono? Então, Porto Velho agora começa a implementar a política, né? Então, a gente criou o Fórum Municipal de Mudanças Climáticas, o Comitê Técnico Científico e a SEMA reestruturou seu Departamento de Gestão de Políticas Ambientais para tratar também desse assunto. A gente vai ter uma capacitação agora com os nossos servidores em dezembro, justamente para trabalhar essa parte de verificação
e cálculo e certificação dos projetos. Então, ele vai ter que dialogar com o quê? Com a prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente. Então, por exemplo, para saber, se vai ser mercado voluntário, o investidor ele vai ter que ter a garantia pela prefeitura do que aquela área ali vai ser de fato preservada, fiscalizada e monitorada pelo poder público, né? Se é uma unidade de conservação municipal, vamos supor o Parque Natural, entendeu? Então ele vai ter que depositar esse dinheiro onde? No Fundo Municipal do Meio Ambiente, né? E aí a SEMA vai ter que ter suas metas para gastar esse recurso, gerenciar esse recurso. Então são várias formas de captação, de destinação e gestão desses recursos. E como está a fiscalização do meio ambiente em Porto Velho? Como é que está a política? Então, eu falo que os nossos fiscais são grandes guerreiros, porque nós temos 15 fiscais, né, para cuidar desse território, um território imenso, né? E eu posso falar que a fiscalização nossa trabalhou muito com o planejamento e com bastante inteligência também. Então, hoje é uma fiscalização bem presente, né, conhecida, de certa forma até um pouco temida, né, porque... É o poder de polícia, né? Tem um poder de polícia administrativo, né, e de fato a gente conseguiu avançar muito. Eu não queria avançar muito em multas, né, porque... Isso na educação, né? Mas tem que ser, infelizmente tem que ser multado mesmo, né? Mas a gente está notificando muito, né? O papel da fiscalização é notificar e autuar. O dos nossos agentes de educação ambiental é educar, né? Então, a fiscalização nossa é muito guerreira, a gente ajudou muito também na parte de aparelhamento, de autonomia nos trabalhos, né? No planejamento, na execução das operações. Eu posso falar também um grande parceiro que a gente tem, o Ministério Público, que sempre está nos acompanhando, nos cobrando também para atingir resultados. Mas eu penso que a gente, com mudanças de procedimento, com os funcionários qualificados, nosso corpo de fiscais, todos têm praticamente curso superior, pós-graduação, mestrado, né? Tem uns que estão já até para doutorado daqui a uns dias. A gente tem conseguido resultados bastante satisfatórios. Nós sabemos do pouco efetivo, né, mas atuante dos fiscais. Por isso que você tem que planejar muito e trabalhar muito com inteligência, né? E como que fica, por exemplo, com tão pouca gente, os nossos distritos, o nosso Baixo Madeira, você consegue atingir? A gente conseguiu. Agora é óbvio que a gente tem que focar. Como é que a gente viu a questão dos distritos? Hoje o nosso grande coração florestal é o Baixo Madeira. Se você pegar lá, é a área mais preservada de Porto Velho. Então, a SEMA focou bastante em trabalhos no Baixo Madeira, principalmente projetos com foco no desenvolvimento sustentável. Vou dar um exemplo. A gente está apoiando dois grandes projetos na Resex do Cunhã, né, que é o projeto de ecoturismo, de base comunitária, que está em fase agora de conclusão para entregar o plano que é o objeto do projeto, é entregar o plano de ecoturismo daquela comunidade. E o manejo comunitário do pirarucu nativo deles, né? Então, essa época mesmo secou muito lá e fica aqueles vários lagos. Né? Então, o pirarucu menor, se ele não for manejado para um lago maior, ele acaba morrendo. Não é um trabalho fácil, né? Não, trabalho. Eles na verdade, tiveram um intercâmbio com uma Mirauá, que desenvolveu uma metodologia de contagem, né? Porque o pirarucu boia. Então, eles fazem uma espécie de zoneamento do lago. Aí, quando ele boia, os caras contam. E a margem de erro é só 10% de erro. Então, o projeto consiste em quê? Em fazer o zoneamento do lago, do Cunhã, a contagem do pirarucu e o resgate desses pirarucu quando os lagos baixam, formam aquelas lagoas e trazer para lagos maiores. Fazemos aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra fincar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra finca, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra finca, vem. Vem pra
pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. Voltamos com o Sala de Opinião. E aqui o secretário de Meio Ambiente de Porto Velho. Eu queria saber, secretário, como que é o relacionamento? Como uma secretaria de Meio Ambiente, ela trabalha com as outras secretarias do município? Qual é a política que entrelaça a secretaria? Algumas secretarias a gente passa a ter uma afinidade maior até pelos objetos, né, de trabalho. Por exemplo, a CEMUSB, como ela faz o manejo do resíduo doméstico, né, do resíduo sólido doméstico, a gente acaba trabalhando muito em parceria. Então, tem um projeto interessante que a gente trabalha com a CEMUSB, é a coleta seletiva do que a gente chama de condomínios sustentáveis. Então, foi mapeado alguns condomínios, a SEMA entra com o trabalho de educação com os moradores, mostrando como separar o lixo úmido do lixo seco. E tem evoluído isso? Tem. Porque é algo difícil, né? Uma grande pessoa que você poderia até, uma sugestão de fazer uma entrevista e ver esse trabalho é com o seu Geraldo das Provel, né, que é a Associação dos Catadores. Já tá convidado, o seu Geraldo aí. O seu Geraldo das Provel, que ele é um grande guerreiro, né? E aí a empresa, uma vez na semana, a empresa vai, faz a coleta, depois do trabalho de educação ambiental, né, e leva para a Provel para aproveitamento do resíduo dos materiais recicláveis. Isso é um dos projetos que a gente tem com a CEMUSB. Aí a gente dialoga muito também com a CEMU, que é a Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação, com a CEMPEDEC, que é a parte de defesa civil. A gente está num projeto agora aqui no Castanheira, que é o congelamento de núcleos habitacionais irregulares. O que é isso? Tem muita gente habitando aqui em Porto Velho de forma irregular, principalmente em APPs, áreas verdes, áreas de equipamento comunitário, né? O primeiro momento seria o quê? Multar e retirar essas pessoas. Mas a resolução 369 do CONAMA fala que quando tem um interesse social e um interesse público, é possível conciliar o direito à moradia com o ambiente ecologicamente correto. Então, o que é isso? Se a pessoa está ocupando a APP, que é de 30 metros, e ela está ocupando aqui na faixa de 15 a 30, e ela se compromete a recuperar de 0 a 15, eu não vejo o porquê dessa pessoa ficar nessa APP, desde que seja ocupações até dezembro de 2007. Aí você vai perguntar para mim, por que dezembro de 2007? É porque lá diz, a lei do Minha Casa Minha Vida diz que as ocupações até esse período, elas são passíveis de regularização dentro dessa premissa de garantir a área preservada, mas também com o direito à moradia. Então, são duas políticas dialogando, da moradia com o meio ambiente. E aí a gente está no Castanheira, na rua Joaquim da Rocha. A gente agora está na fase de conclusão dos estudos. A SEMA faz o AIA, que é a Avaliação de Impacto Ambiental. A CEMU faz 2 estudos, que é o LSE, que é a Leitura Socioeconômica e o Levantamento Fundiário. A CEMPEDEC faz os estudos geotécnicos. A gente reúne esses estudos numa mesa com uma comissão técnica. O único secretário dessa comissão sou eu. Aí tem os técnicos e a gente define, ó, esse pessoal pode ficar de 15 a 30 metros. Esses aqui estão em área de risco, tem que ser removido e destinar a casa nos programas habitacionais. Esses que vão ficar de 15 a 30, a gente vai regularizar, mas eles vão ter que assumir o compromisso conosco de recuperar os de 0 a 15, no mínimo. Não é o ideal, mas ao menos seria uma alternativa eles fazerem a fossa séptica, o sumidouro, para que os seus efluentes não sejam jogados direto no canal. Então, a gente está nessa fase agora com a CEMPEDEC ser muito de entrega desse projeto. A gente vai apresentar na comunidade, no Ministério Público, na Justiça, né, na segunda vara da Fazenda Pública e na primeira vara da Fazenda Pública. E eu espero que esse projeto, que é um projeto piloto, ele pegue escala com a nova gestão. Resolve todos os problemas de Porto Velho de habitação irregular? Não.
mas vai avançar significativamente. O problema fundiário de Porto Velho é gravíssimo, né? Sempre foi, né? Gravíssimo. Porto Velho, querendo ou não, foi uma cidade que foi ampliada com o que a gente chama de invasões e ocupações, né? O movimento de moradia diz que não é invasão, é ocupação, né? Mas quando invade uma área, quando ocupa uma área ambientalmente protegida, eu não vejo como uma ocupação politicamente correta, eu vejo como uma invasão. Aí é grave. Gravíssimo. Com relação ainda ao nosso lixão, gostaria que o senhor falasse alguma coisa. O que está sendo feito, o que foi feito com relação ao nosso grande problema que é o lixão? Embora não seja de responsabilidade da Secretaria, né, é da CEMUSB, mas a informação que eu tenho é que vai ser feita está sendo caminhada para uma PPP, uma parceria público-privada, para construir o novo aterro sanitário e fazer a gestão desse aterro. Então, a ideia é que se elimine esse lixão, construa o aterro sanitário e depois trabalhar a desativação do lixão. É muito difícil, né? É muito complicado tudo isso, né? Mas tem que ser feito, Paris, porque as grandes cidades... Uma coisa é você viver do resíduo reciclável, né? Você viver disso. Outra coisa é você viver no dentro lixo, do lixo, dentro do lixo. Então, humanamente... não tem como compreender, aceitar isso. Qual o estado que é exemplo com relação ao tratamento? O Amazonas? Manaus tem um aterro formidável, que próximo da... E é muito dinheiro para... Ariquemes parece que está avançando com tem Vilhena já teve um também, muito bom. Mas o recurso, é muito dinheiro para se construir? Não é uma obra de infraestrutura, né? É uma obra que requer um recurso considerável. Mas está dentro das condições do município fazer, né? E principalmente chamando a parceria público-privada, né? Secretário, o senhor, logicamente, como um homem pensador, um homem que sempre batalhou junto a essas causas do meio ambiente, qual o projeto que o senhor deixa de fazer, está deixando de fazer por não ter tempo ainda na sua gestão? Eu ainda não consegui, mas estou com uma esperança ainda até dezembro de automatizar a Secretaria de Meio Ambiente. Então, a gente avançou bastante em normatizações internas, com criação de organograma, fluxograma, né, na entrada e saída de processos, com prazos, normatizamos, criamos leis novas, né, como a legislação que criou a licença por declaração e a licença simplificada, mas talvez eu não consiga automatizar os serviços da Secretaria. A gente recebe lá, lida com processos físicos, são montanhas e pilhas de processo, que com a Secretaria de Meio Ambiente, que tem que reduzir os resíduos, a gente acaba acumulando resíduos com esses processos físicos. E, de certa forma, embora a SEMA licenciava o empreendimento, ele demorava em torno de 6 meses, né? Com a nossa gestão, a gente conseguiu reduzir quando o processo está redondinho, aquele que dá para você receber a bola, tocar legal. Em 55 dias a gente consegue emitir uma licença. Mas eu penso que se a gente automatiza o licenciamento ambiental, a gente consegue reduzir esse tempo, torna mais transparente, ajuda o Ministério Público, porque no momento que você está automatizando o sistema, você abre um link para o Ministério Público, não precisa o Ministério Público estar mandando toda hora ofícios para a gente, ele já vai lá, pega as informações que ele acha que tem que ter e lidar com ela. Talvez eu não consiga avançar nesse aspecto da automatização da Secretaria. Eu estou com uma esperança, porque a gente acabou de assinar um termo de cooperação técnica com o Amazon, né, que é uma ONG do Pará, que eles estão com um projeto apoiado pelo BNDES, pelo Fundo Amazônia, e lá tem a meta de instalação de um software para a Secretaria. Só que esse software está muito focado para o licenciamento ambiental rural, por CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. A gente está tentando dialogar com eles para ampliar esse software para o licenciamento urbano. Se a gente conseguir fazer isso, aí eu acho que a gente entrega a Secretaria pelo menos com o software instalado e já começando a automatizá-la. Então, eu acho que talvez eu não consiga fazer isso. Dentro do que a gente havia planejado, que é ampliar a agenda ambiental, a gente criou a política de mudanças climáticas, a gente criou o plano diretor de arborização urbana, a licença por declaração, a licença simplificada.
Vamos apresentar agora para a Câmara de Vereadores a Política Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Povos e Comunidades Tradicionais e a Política Municipal de Educação Ambiental do município. Então a gente ampliou o leque, a gente criou novas unidades de conservação, criamos mais 2 estações ecológicas, né? A meta agora também é criar mais um parque natural, que é o Parque Circuito, que vai virar o Parque das Seringueiras, vai ser um parque municipal, e o Lago do Cujumbi, uma área, que é uma área de relevante interesse ecológico. A gente conseguindo contemplar essas 4 unidades, já criamos 2, e criando essas outras 2, mais com o Parque Natural, que é o Parque Ecológico, a gente sai de 390 hectares de unidade de conservação para mais de 1.800 hectares de unidade de conservação. O que é isso? Porto Velho é a cidade que mais criou e implementou unidades de conservação no Brasil. Isso eu falo com absoluta convicção, porque eu tenho essas informações. Então, se eu automatizar a secretaria e conseguir criar essas duas unidades de conservação ainda até dezembro, aí eu penso que no nosso planejamento a gente atinge quase 100%. Parabéns. Eu gostaria aqui de dizer que nós vamos continuar com esse grande bate-papo importantíssimo em outros programas. Gostaria de convidá-lo e desejar que o senhor consiga até dezembro continuar fazendo esse trabalho para que Porto Velho realmente continue ganhando. Muito obrigado por ter vindo, foi um prazer imenso e vamos esperar aqui o senhor em outros programas. Eu agradeço, Aparício, sempre é um prazer. Eu gosto desse tipo de entrevista que fica mais descontraída, a gente fica mais solto para falar sobre os assuntos. É óbvio que você falar de meio ambiente, você não consegue esgotar o assunto, né? Mas sempre é um prazer e estou à sua disposição. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.